Record, Rede Record, o Spot. Yeah. Então tá, vou botar. Remember the 5th of September. Remember the 5th of September. September. Eu morava na areia, me mudei para sertão, aprendi a namorar como aperto de mão. Batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Batatinha quando cresce bem um baita batatão. No alto da montanha passa boi, passa boiada, também passa um mocinho que me deixa apaixonada. Oh, sereia, laranjeira pequenina, carregadinha de flor. Sereia, eu também sou pequenina, carregadinha de amor. Oh, sereia, eu adoro os teus sonhos, mas adoro mais os meus. Sereia, se não fossem os meus sonhos, não podia ver os teus. Oh, sereia, eu joguei meu barco na água, carregado de flor. Sereia, não tem nada mais bonito que o zoom do meu amor. Oh, sereia, laranjeira pequena, pequenina, carregadinha de flor. Eu também sou pequenina, carregadinha de amor. Eu joguei o meu barco carregado de flor. Não tem nada mais bonito que o zoom do meu amor. Laranjeira
mas eu não tô gostando, não, peraí. Poison. Arsenic, carregadinha de amor. Santos da Paixão. Se eu traduzir isso assim, Poison de la Passion. C'est une famille sociale. Qu'on croit pas. Que uso o hino do meu amor. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Estávamos aqui fazendo um aquecimento, meditação, ritual para invocar as palavras, os pensamentos e as ações para este momento presente. Primeiramente, queria agradecer a aceitação na madrugada desta empreitada conversa de Maria Hermeto, Rodolfo Maritan e Luísa B. Obrigada também a todos que estão aparecendo por aí nesta tarde encalorada de todo o Brasil. Quer dizer, não sei se de todo, aqui no Rio de Janeiro, sim. A gente vai começar bem simples, improvisadores que somos. Queria pedir para cada um dos nossos convidados se apresentar, lembrando que essa apresentação é uma apresentação descomprometida, que não visa emprego, que não tem que convencer ninguém. E que vocês partissem do improvisador no campo aberto. Então, vocês são improvisadores do campo aberto. E o que mais? Quem são vocês na fila do pão? Luísa B. Eu não entro, boa tarde. Obrigado, Camila, pelo convite. Fiquei feliz, eu adoro aparecer, adoro conversar. Estou que nem um pinto no lixo. Então, eu não vou na fila do pão, porque eu estou comprando tudo pela internet. E pão, eu faço pão em casa, né? Então, pão que é uma coisa que normalmente as pessoas têm que entrar na fila ou têm que comprar no mercado, congelar, esse tipo de coisa, comprar os Vita, eu faço. O meu pão, eu confesso, é meio bruto, assim. Eu ando meio saco cheio do meu próprio pão, mas, enfim, é o que eu tenho feito. Eu tenho comido tapioca também e feito panqueca. Então, Luísa B Bom, eu não tenho um patrocínio da Casa e Vídeo, também da Magalu. Eu deveria ter um patrocínio da Magalu, porque eu sou a Megalu. Eu acho um absurdo ela ficar usando meu nome. Vou processá-la. Eu sou... Enfim, eu gosto muito de música. Eu tenho desde criança, assim. E eu acho que a minha principal característica, assim, de interesse em arte e tal é que eu nunca percebi eu sempre achei muito arbitrária as fronteiras entre artes principalmente, e entre arte e outras partes da vida, né? Eu sempre, quando eu era criança, eu achava que deveriam ser quebradas as quartas paredes todas, assim, porque eu achava que elas não existiam, né? E claro que isso é uma ideia idiota de criança, uma ilusão que eu carrego até hoje, cada vez mais, com mais convicção, na verdade. Então, acho que é isso, né? Que nem aquele poema do Paulo Leminski que ele fala: vai ter um dia que tudo que eu faça, tudo que eu diga seja poesia, né? E eu acho que inevitavelmente eu acho que todos nós somos poetas e tudo que a gente faz é poesia. Pode ser poesia de vários estilos, né? Poesia burocrática, kafkiana, poesia de extrema direita, né? Poesia transcendental, poesia neopentecostal, mas acho que é tudo poesia. A poesia ela não está no estatuto
do bom e do mal, entendeu? Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né? Essa coisa dicotômica de bom ou mal. Não que não exista bom, bem e mal também, mas eu acho que o espectro, a cartela, é maior, né? E, enfim, queria falar também, assim, eu escrevo poesia, eu escrevo livro, ficção. Eu estou com uma peça que eu estou escrevendo. Eu desenho, tenho desenhado muito pouco, pinto também, tenho pintado pouco. E eu tinha um trabalho de performance em artes plásticas antes de eu transicionar, que eu ficava naquele limite da minha expressão, sabe? Que era interessante, porque eu tentava uma expressão que fosse universal, mas eu tentava não me exprimir, né? Então, na minha arte em geral, fazer isso. E depois que eu transicionei, isso absolutamente caiu por terra, entendeu? Existe esse universal e existe a minha expressão também. E eu acho que é mais ou menos isso que eu estou fazendo no campo, entendeu? Por isso que eu fico tão feito um pinto no lixo, porque é isso. Obrigado. Rodolfo? Boa tarde a todos, todas, todes. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite da Camila e a oportunidade, né? Então, eu comecei no campo como um espectador, né? A convite da Camila. E aí, acho que com o passar do tempo e vendo como é que era a dinâmica aqui do espaço, eu fui me soltando, né? Confesso que eu nunca tinha participado de nenhuma iniciativa assim, teatral, né? Apesar de estar sempre envolvido com arte aí, ter, por sorte, muita influência da Camila, inclusive, né? E aí eu cheguei aqui no campo, já estou participando, acho que já tem 1 ano e 2 meses, né? Mais ou menos. E cada vez tem sido assim, uma experiência enriquecedora, assim, não só do ponto de vista de tentar criar, mas em tudo que o campo envolve aqui, né? Assim, aqui na minha própria casa, ele já mudou a dinâmica, assim, todo mundo sabe que sexta-feira, 6 horas da tarde, o espaço aqui vai estar reservado, que eu vou participar. E eu acho que assim a minha principal estratégia assim para conseguir sobreviver, eu que não tenho nenhuma formação artística nessa parte, né? Principalmente os vídeos, né? Os vídeos a gente consegue ir visualizando o que outras pessoas estão fazendo e a gente vai aprendendo, né? A ideia dos quadradinhos aqui de todo mundo permite que a gente vai recortando e colocando por cima das nossas ideias, né? E acho que isso é a experiência para mim que é mais valiosa, né? A gente consegue aprender com outras pessoas que acho que 90% aqui a gente nunca encontrou presencialmente. O campo permite isso, que a gente conheça o trabalho dessas pessoas e a gente vai aprendendo um pouquinho mesmo que à distância, né? Simplesmente visualizando, vendo como que essas pessoas estão trabalhando. Então, assim, para mim é uma alegria estar aqui e poder participar, né? Maria? Ei, boa tarde, gente. Também obrigada pelo convite. Camila, obrigada pelo convite para, sei lá, de paraquedas falar hoje. Laura, obrigada pelos incessantes convites de chegar no campo aberto. Foram meses de enrolações pessoais aqui. E fico muito feliz de ter chegado junto. Eu me identifico um pouquinho com coisas que Luísa e Rodolfo falaram, assim, trouxeram. Essa coisa da tela, o Rodolfo estava falando e eu estava já observando como que cada um está enquadrado. Eu tenho pirado muito nisso, assim. E volta e meia eu mando no grupo e acho muito maneiro as colagens, os recortes da Patrícia também, porque eu piro muito nessa coisa o enquadramento, tipo assim, tudo, sei lá, né? Cada um tá vendo uma coisa
sempre, independente dessa telinha, mas na tela isso fica mais evidente para mim, e eu já comentei com algumas pessoas aqui que eu tenho mais intimidade, de reparar isso quando eu recebo os vídeos, porque às vezes eu estou super pirando e fazendo uns desenhos mentais, assim, de pessoas que estão me chamando a atenção ou coisas que estão acontecendo em ressonância, e aí chega o vídeo, e aí os primeiros eu ficava tipo, ih, caraca, cadê, sabe? Cadê aquilo que eu estava vendo? E assistindo, eu fico tipo, caramba, tem 1000 outras coisas que eu não estava vendo e tinha outra pessoa também super combinando comigo e a gente, sei lá, eu não estava me ligando disso na hora e eu acho que isso é o que mais me encanta, assim, no campo aberto, sabe? Esses encontros, tantos que acontecem na hora e que alguns a gente sabe que a pessoa lá do outro lado, que a gente não sabe, às vezes, nem que cidade que tá, mas a gente sabe que a gente está conectada, outras não, outras eu fico tipo, ai, será que eu tava super, tipo, conectada com aquela pessoa, porém sozinha? E quando a gente recebe, tem vários encontros que acontecem, assim. E, sei lá, para mim é essa questão dos encontros e dos corpos que vão se formando, assim. De, às vezes, ter um cabeção e um corpinho, uma cabecinha e um pernão, esses sei lá que nome que dá para isso, esses corpos cortados, fragmentados, juntados em uma outra coisa. E, de alguma maneira, isso para mim ressoa também com quando a Luísa fala dessa não fronteira da arte do mundo, né? Tipo, eu às vezes eu me sinto muito perdida no mundo mesmo, no mundo físico, assim, por me sentir muito, muito porosa e muito achando que tudo é arte, que tudo que se expressa, que tudo... E às vezes eu fico tipo, não, calma também, volta, se dá contorno, não que tudo não seja possível, né, tipo, sei lá, as expressões não sejam arte também, essa coisa da poesia que você falou, mas eu, pessoalmente, preciso às vezes me dar um pouquinho de contorno, assim, senão me sinto meio confusa. É arte, mas não quer dizer que seja Teletubby, não. Tem o seu risco, né? Quem disse que a arte não é perigosa? Pá. Também. Nem que é Disney, né? Parque temático da... Não, total. É porque também a gente nem sempre está preparada para receber. Eu sinto isso, pelo menos. Certamente. Contorno é muito... muitos... Contorno é palavra de ordem, né? Atualmente. Para mim, totalmente. Porque senão... Senão é um pouco nada, né? Se dissolve demais. Se fragmenta, né? E é muito sofrido isso. Essa fragmentação é um estado, eu acho interessante, mas não é uma coisa para ficar o tempo todo, não. Sinceramente. Total. Um esporte radical. A vida, né? Um ato de cooperação muito arriscado, né? Tem o seu risco. Porque o que eu falei que estava falando assim, porque a gente tem são 2.000 anos de ditadura cristã no Ocidente, né? Então a gente tende a ver as coisas dicotomicamente, né? Então quando a gente cai para outras visões, cosmovisões, por exemplo, africana, por exemplo, a gente tende a ver, então Nanã é uma deusa boa, uma orixá boa, né? E tal, que a mamãe não é boa, não é mãe, é mãe, mas não é boa, exatamente, entendeu? Não é, é outra coisa, é uma coisa mais pode ser semântica, entendeu? É uma coisa que tem mais aspectos do que 0 e 1, né? Então acho que é isso que é perceber que as coisas são, que essa riqueza do mundo também tem mais nuances, tem mais riscos, né? Que sempre tiveram presente, na verdade, isso que eu fui viajando. Ótimo, já fomos para um lugar bem interessante, né? Que eu acho que fala de composição, o tal contorno, né? Que é arrebanhar, assim, na verdade, o que você pode, o que você escolhe, o que você consegue escolher e perceber que é sua escolha. Esse contorno, fiquei pensando que pode ser composição. E composição, para mim, está muito entrelaçado com improvisação. Composição e improvisação
também vão esbarrar ali em vida e em arte, né? Porque desde que o mundo é mundo, a gente improvisa e a gente compõe. Seja escolhendo a nossa comida, montando o nosso prato, desarrumando a nossa casa, a improvisação e a composição estão o tempo inteiro caminhando com a gente. Acho que isso dá pano para manga. Vou deixar esse comentário aí meio no ar. Quem quiser pode voltar. E vou só atacar a próxima pergunta, que eram só duas, tá, pessoal, que tá aí com a gente. Era para a galera se apresentar. E eu vou perguntar para eles agora qual é o truque deles no campo aberto. O truque enquanto tática, não sei se mais significados aí contornam o truque, vem que vem, mas é para falar dessa ideia da colônia, né? Uma colônia de improvisadores que somos do campo aberto e que a gente vai criando modos de fazer, modos de criar, modos de sobreviver ali dentro. E isso compõe os truques, as táticas. E aí eu queria que eles falassem as pérolas, assim, pode ser uma ou duas, não precisa dar todo o seu jogo. Truques do campo aberto. Pode, quem quiser começar aí. Um dos meus truques, né? Primeiro eu tinha muita dificuldade de não conhecer a música, e aí às vezes eu ficava meio perdido, né? Por conta que a playlist chega assim minutos antes. Eu falei assim, nossa, essa música que eu conheço, então eu já sei minimamente o que eu posso dizer, né? E aí, com o passar do tempo, eu tenho percebido que isso estava sempre me limitando. E nos últimos tempos eu nem tenho olhado, eu tenho esperado começar e vou sentir no momento. E aí, na hora que eu falei assim, nossa, não sei mais o que fazer. Aí eu me contento também com o fato de, não, agora é o momento de descansar. Talvez é o momento de você ficar assistindo, né? E principalmente para mim o que me permite também ter muitas ideias é assistir depois do vídeo, né? O vídeo a gente muitas vezes eu faço pelo celular, então no máximo dá para ver mais 3 pessoas além de mim, né? Então você ficar vendo o que todo mundo está fazendo, você tem que ficar passando e aí você acaba que você não dança e fica assistindo, né? Você torna-se telespectador. E aí, na hora que a gente está assistindo o vídeo, para mim é a parte que completa, né? Que aí a gente consegue ver quem são essas pessoas e tirar ideias e ver assim, nossa, essa pessoa faz isso tão bem e como que eu posso tentar me inspirar nela, né? Aprender alguma coisa ou tentar um enquadramento diferente, por exemplo. Vou citar aqui o exemplo aqui, eu sempre assisto aqui a Helena, eu vejo assim, nossa, ela faz uns negócios sentados tão legal, ela faz um enquadramento tão massa, como que ela faz isso? Aí eu fico pensando assim, eu fico vendo ela fazer, né? Tem outras pessoas, ontem tô vendo a Michelle aqui também, acho que era a filha dela, ontem eu consegui me conectar com a filha dela, não sei se ela se percebeu isso, mas eu pirei, tentei dialogar com ela, né? Então, às vezes eu acho uma pessoa e falo, nossa, parece que a gente está dialogando, mas eu não tenho certeza, mas eu sinto que eu estou, então isso vai funcionando. E por último, a última coisa que eu tenho tentado evoluir é aprender a me enquadrar melhor com a sombra, né? Usar melhor o enquadramento e a luz, né? Ver como que eu posso me encaixar nesse desenho. Falou dela, ela veio dar oi. Oi! Tudo bem? A Alice arrasou ontem, né, A no Alice campo. arrasou ontem no Nirvana. Olha, show de musicalidade e corre para lá e corre para Arrasou. cá. Nossa Senhora, um foguinho. Muito linda. Tava com saudade de você no campo. E é isso, gente. Esses são minhas táticas de sobrevivência.
Tá. Isso de buscar os encontros eu também super faço, assim. E também olho muito a Helena. Tem uma coisa, assim, Helena... É o magnetismo. Não, porque Gente, eu sinto... muito obrigada por fazer o meu fim de semana muito feliz. Muito obrigada. Não, eu sinto essa coisa, assim, em geral, eu acho que eu me sinto melhor para começar estando sentada e um pouco observando, e aí eu venho percebendo que desse observar, a gente já vai fazendo coisas. Eu tenho uma coisa que eu aprendi no meu trabalho com crianças, de ir fazendo e copiando um pouco, sabe? Eu vou pegando a linguagem das crianças e isso vai me permitindo entrar no universo delas. E aí a gente consegue criar uma conexão mais legal. E eu sinto isso acontecer muito no campo, assim, de eu ir pegando... Às vezes é uma pessoa aleatória, às vezes eu nem reparo, nem penso, tipo, vou fazer igual fulana. E aí, quando eu vejo, tem várias cabecinhas meio criando uma coisa, e aí isso já pode ser um gatilho que engata em coisas massa, tanto na hora quanto depois, assim, no vídeo. Eu tenho me permitido um pouco mais entrar nas minhas piras, e aí que entra, enfim, cabeça, os filtros, os planos de fundo, que é uma coisa que eu estava pesquisando ano passado, assim, com o pessoal do meu coletivo. A gente ficava se juntando para pensar como juntar esses corpos, ou como tá todo mundo no mesmo lugar. A gente fazia uma pira que era todo mundo botar o mesmo plano de fundo. E aí estava todo mundo na mesma sala. E ao mesmo tempo o plano de fundo, ele às vezes invade o nosso rosto, essa coisa do contorno, isso na tela, no Zoom, isso eu acho muito foda, assim, eu acho maravilhoso, porque a gente pode ser literalmente invadido pelo espaço e isso, sei lá, cria outros corpos, assim, eu dou uma pirada. E sentindo esse fluxo, assim, eu gosto muito de não saber as músicas, isso eu sinto que desde o começo foi sei lá, um caminho muito bom para me deixar presente, sabe? Porque às vezes eu entro super tipo, tá, aí corta para uma parada que não tem nada a ver com o que estava rolando antes. Eu ficava tipo, e aí, será que eu mudo bruscamente porque eu senti que eu sustento essa coisa que estava acontecendo, de tentar reparar um pouco também como é que as pessoas vão fazendo isso, como é que vão lidando. E é isso, assim, eu tenho sentido que eu transito entre esses lugares, talvez o único que na minha cabeça eu chamaria de truque, talvez, era esse do começo, assim, que a primeira vez que eu participei eu estava meio tipo, tá, o que vai acontecer aqui? Então eu vou observar, e isso foi virou um lugar comum, assim, para mim. Os outros eu sinto que é mais uma coisa de presença, de ir deixando cada encontro e por um lado ir me levando e por outro lado eu ir vendo o que eu me sinto confortável para, né? Tipo, de repente vir com a cara pintada. Aquele dia, na verdade, eu até falei, putz, não me senti bem de estar assim, não gostei de ter feito isso, queria estar com a minha cara lavada. Mas também foi um provocativo, sei lá, interessante, de tipo, tá, vou sustentar aqui, ficar com essa zigue-zague que eu resolvi fazer hoje, sei lá por quê, e ver como que eu me sinto me relacionando com as pessoas estando com essa cara, que eu não tô sentindo minha. Sei lá, acho que é isso. Então, também a playlist, não ser uma playlist minha, é uma das coisas que eu mais gosto. Não é só isso, eu acho que a playlist, não sei se quem faz, se é Camila, não sei quem é, mas eu gosto muito das playlists porque eu acho super bom de dançar, assim. Eu acho que é muito difícil a gente ser incoerente, né? Eu acho que tem uma coerência total nas músicas, assim, absolutamente coerente. E truque, né? Então, a gente estava falando aqui em off, que eu contei já, que truque e no meio trans e travesti
é uma corruptela da palavra tucking, em inglês, que significa que, enfim, as moças trans, elas têm, se não fizeram a cirurgia, têm pinto. Então, tem métodos de você esconder o pinto para não, por exemplo, você de calça justa ou de vestido de biquíni, não aparecer. Então, você primeiro puxa as bolas, depois você puxa assim, pá. Aí, normalmente, ou se põe uma fita esparadrapo, por exemplo, ou tipo uma calcinha muito apertada. Esse é o tuck. Aí, isso antigamente, isso tem toda uma cultura. Antigamente, isso era tinha uma escola mais ortodoxa. O tucking era total, assim. O grande parada era você ser o Usain Bolt de tudo, que ficar assim negativo, sacou? E tem umas que fazem efetivamente isso. Atualmente tem uma parada de assumir um pouco isso, entendeu? O que é interessante, né? Então, essa coisa de esconder ou não esconder, esconder totalmente. Umas não escondem nem um pouco, então atualmente tem várias escolas aí, cada uma faz um jeito. Agora, questão de improviso, de começar uma coisa do zero, eu não tenho muito esse drama assim com nada, basicamente. Mesmo com dança, que eu nunca fiz, eu acho, nenhuma aula formal, assim, eu não tenho muito... Acho que é uma coisa que eu sempre observei, eu não tenho muito esse drama. De certa maneira, eu tenho um repertório de coisas que eu faço quando eu danço. Claro que a gente vai observando isso, né? Dançar punk rock, dançar isso, dançar aquilo mesmo com as minhas limitações físicas, que tem, né? Mas o que eu estou observando agora é que eu estou começando a desenvolver um certo vocabulário assim, que se repete com variações. Assim. E está ficando mais fluida a dança também. Entendeu? Certas coisas que eu faço estão mais... Eu consigo ter mais entrega dentro desse alfabeto, eu consigo usar ele com mais... me sentir mais leve, mais fluindo na coisa, né? Conseguindo brincar com isso de uma maneira mais leve. Por exemplo, tem a coisa, o negócio do gesto, fazendo essas coisas assim, que eu estou tentando levar para a perna, por exemplo, que as minhas pernas não falam, a minha mão tagarela, as minhas pernas elas tartamudeiam, né? Então, tentar jogar isso para a perna. E tem outros truques também, do tipo de, às vezes, bater com a música, às vezes está em dobro do andamento, às vezes está em defasagem, às vezes está absolutamente assíncrono, às vezes parar, às vezes, enfim, ficar brincando nessa história da consonância e da dissonância, né? O que é engraçado, né? Você achar que as coisas só porque estão batendo juntas ou estão iguais, que elas estão em harmonia. Será que isso é harmonia? Eu não sei. Todo mundo igual é harmonia? É bastante suspeito isso, né? Talvez as coisas bastante diversas seja harmonia, né? Não é nada mais suspeito. Você sabe que tem uma coisa de frequência, né? Que se você, soldados, por exemplo, marchando em cima de uma ponte de pedra, todos juntos derrubam a ponte, porque se entrar em sincronia com a ponte, derruba. É um fenômeno de física isso. Então, é muito suspeito as coisas batendo juntas, né? O John Cage, isso é um assunto infinito, né? Mas, assim, o John Cage, ele tratava muito dessa coisa, ele trabalhava com o Merce Cunningham, que era marido dele, né? Era companheiro dele a vida inteira. O John Cage é um compositor de música erudito. E eles compunham a música do balé absolutamente independente do balé. E no dia eles botavam tudo junto para funcionar. Entendeu? E era assim. Então ele trabalhava muito com isso dessa coisa de você ter duas coisas existindo independentemente de aspas. E ele observa, uma vez eles estavam num restaurante, ele e os amigos dele e tal, que tinha um vidro, e tinha as pessoas na piscina. E estava tocando uma música numa jukebox, né? Aquele negócio que está tocando disco. E eles observaram que as pessoas na piscina estavam totalmente sincrônicas com a música da jukebox, mas elas não estavam escutando a música. E por uma coincidência, né, uma sincronicidade assim, estava todo mundo batendo junto com aquilo.
Então, é interessante, né? A gente pensar, será que junto é assim, né? Sei lá, uma criança e uma velha no leito de morte, um neném, será que elas estão... Será que é diferente, entendeu? Será que... Não sei, pensar essa maneira de fazer conjunto, assim, sei lá. Enfim. Deixa eu só falar um negócio, Dodô, rapidinho, porque eu esqueci de falar no começo e eu tinha que ter feito essa referência, e Luísa veio e trouxe, né? Que é o John Cage. E o antipapo é um termo dele, tá, gente? É um termo dele, que está no livro. Segundo Esse. a um ano. Oi? Segundo a um ano. Exatamente, esse livro aqui. Então, estou fazendo a referência aqui antes tarde do que nunca. E também que eu acho que essas conversas que a gente sempre faz também é sempre uma tentativa de fazer uma sinfonia à la John Cage, assim, onde a gente não sabe muito bem para onde vai, onde a gente tem uns respiros, tem silêncio, tem movimento e a gente é indeterminado. Exatamente, sim. Tá? Então, só para fazer isso. E vai lá, Dodô. Não, eu super concordo isso que foi falado, né, dessa sincronia, dessa harmonia, né, e muitas vezes eu percebi muito isso nos próprios recortes que circulam aí no grupo, né, das filmagens, né, eu acho que tem um exemplo aqui que foi um vídeo que eu e a Elisa, a gente estava cada um dançando uma coisa, mas super combinou, a gente estava na mesma vibe, assim, na música, e aí, na hora que o evento aconteceu, a gente nem viu nada, ninguém olhou para o outro, e a gente percebe que rola um diálogo, assim, pela própria imagem, e a gente vai construindo isso, e acho que em qualquer campo a gente consegue perceber assim, o diálogo entre duas pessoas que muitas vezes nunca se viram pessoalmente, estão ali no mesmo espaço e conseguem dialogar de uma maneira que vai encaixar com uma música, né? Então, essa criação, ela vai sendo aumentada, né? As pessoas vão agregando e, no fundo, a gente consegue fazer um recorte bem mais amplo, né? Tem uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu sinto assim, na dança, que é uma coisa totalmente de sentimento. Assim. Eu sou uma pessoa bastante racionalzinha e cética. Assim. Mas, assim, nesse encontro de dança, assim, eu sinto a despeito das imagens, porque eu sou míope, então eu não vejo a tela direito. Quando eu sento perto é para conseguir ver, porque senão eu não vejo. Nem eu, nem os outros, quanto mais os outros. Então, mais a despeito disso, eu sinto uma conexão de conjunto, entendeu? Isso é interessante, né? Você sentir uma conexão com um monte de gente dançando que eu não estou nem vendo, né? Então, isso que eu acho interessante, né? Essa conexão invisível, né? E também pensando, provocando um pouco em questão do diálogo, né? O diálogo, para acontecer, não é A igual a A, né? Tem que ter um paradoxo, senão a coisa não rola, né? Tem que ter um desnível. E senão é um coro de iguais, né? Isso que eu acho. Uma coisa interessante, eu não consigo perceber o conjunto do campo, mas nem a pau. Nem a pau. Impossível para mim. Eu não tenho noção da totalidade, mas impossível. Impossível. Eu não tenho mesmo. Eu tenho uma vaga noção, assim, e eu gosto disso, para falar a verdade. Eu acho que quebra vários paradigmazinhos da gente. Mas o que eu sinto mesmo assim é um momento assim para mim de integração muito forte assim comigo e com a dança, assim, sabe? Com dançar, para mim eu escrevo, gosto muito de escrever, eu gosto de cantar, gosto de fazer várias coisas de arte, mas assim dançar para mim tem uma coisa se eu fosse definir bem,
eu me sinto desafiando a morte, sabe? A nossa decrepitude, assim, eu sinto, mas eu estou dançando aqui enquanto eu tiver, sabe? Eu estou dançando, sabe? Isso que eu percebo, assim, estou dando na cara, sabe? Eu estou dançando, desafiando a véia. Aberta a rodada, então, né? Acho que, não sei se alguém quiser falar alguma coisa, senão eu saio falando, que eu sou dessas, né? Mas eu vou segurar a onda aqui, porque acho que a gente não vai esgotar, a gente não vai responder nada, né? A gente vai só levantar a poeira hoje. E aí vamos deixar ela lá circulando e a gente cata ela lá na frente em outro papo com outras pessoas. Vou deixar a bola aqui um pouco flutuando. Eu queria falar um pouco. Eba. Eu sou nova no campo, acho que eu só fui duas vezes, né? Mas é uma coisa assim tão maravilhosa quando eu participo. E agora eu também não vejo todo mundo, porque eu também não consigo enxergar, e eu pouco ainda estou ligando para isso. Mas eu tenho reparado que quando eu estou lá dançando, fazendo meus movimentos, me vêm memórias, sabe? Eu adolescente, eu novinha, dançando nas festas, assim, com um pouco de timidez, mas eu sempre gostei de dançar. Aí eu me fingia que não tinha timidez, né? Então, é uma surpresa, para mim é uma caixa de surpresa. Eu acho muito bacana. Não vou conseguir não comentar isso, porque porque isso é muito maravilhoso isso que você falou, Ana. Porque a dança não tem nada de inofensiva e de simplória. Ela mexe com uns lugares assim que mesmo quem a faz durante muito tempo e profissionalmente não tem jeito é incontrolável. Ela dá uma tomada de espaço por dentro, por fora, se é que existe dentro e fora, e sai remexendo tudo. Então, quando a gente está ali distraidamente mexendo a bacia para lá e para cá, a princípio sem nada estar acontecendo, a gente está produzindo movimento, produzindo energia, produzindo memória, produzindo discurso, produzindo muita coisa, com qualquer movimento que seja. Então, nossa, muito bom esse comentário seu. Muito obrigada por falar isso alto. Eu tenho uma curiosidade que veio um pouco depois que a Luísa falou e a Ana também está falando aqui. Como que vocês se sentem quando vocês dançam? Vocês se sentem bailarinos naquela hora? Como é que é essa sensação do ser bailarino no campo aberto? O que vocês sentem? Vocês sentem que vocês estão fazendo uma improvisação que envolve movimento ou vocês se sentem bailarinos naquela hora? Então eu vou falar. Não, Dodô, tá falando. Não vou falar, não. Você que fala. Helena, confesso que tem vez que eu acho assim, nossa, eu tô realmente fazendo algo que eu nunca imaginei, que assim, que eu estaria aqui fazendo. Assim, eu confesso que antes de participar do campo, tinha um programa que você não poderia me chamar para participar, era alguma coisa de dança, porque eu nunca gostei, sou meio dura, assim, sempre me achei meio durão, sabe? Bonecão de posto, assim, que fica lá. Eu nunca consegui interagir muito bem, mas aí nos últimos tempos, assim, acho que muito mais do que
fazer um movimento assim técnico, né? É ter consciência do que você está fazendo ali, como ele pode servir para aquele momento. Então, tem horas que eu acho assim, nossa, eu estou realmente fazendo algo bem legal que eu nunca me imaginei que eu estaria fazendo, e que eu posso falhar também, do mesmo jeito que eu estou ali naquele momento, eu acho que eu estou fazendo um passo mega complicado, muito técnico, e eu posso errar. E se eu errar, tudo bem também, né? Que nem Eu um não, bailarino, né, gente? eu não tenho nenhuma formação, eu não sei. E se eu achar, nossa, ficou bom, se eu sair satisfeito ali, e talvez se acontecer um diálogo com outro participante ali também, é ótimo. Eu me sinto assim. Cada vez é uma experiência e ela pode dar certo ou pode dar errado. Tem dia que funciona, tem dia que não funciona. Que nem na vida dos bailarinos. Então, você respondeu a pergunta. Eu me sinto 100% bailarino, não tenho a menor dúvida, né? Menor noção, entendeu? Para mim, não estou fora de questão. Assim. Agora, tem uma coisa da. Não sei como é que isso, porque a maneira que, assim, que eu vejo com uma coisa muito de uma quase teatral a dança, né? Então, eu vejo muito nessa fronteira entre uma coisa e a outra, né? Eu sempre penso em muita coisa, por exemplo, eu penso sempre nisso, tenho obsessão por isso. Aquela cena dos pãezinhos do Chaplin no Busca do Ouro, né? Que ele faz uma dança de, com abertura, ele faz até espacar com pãozinho, né? Então, eu penso nesse termo mais campo mais aberto, entendeu? Da dança, entendeu? É isso, mas eu sinto absolutamente, eu sinto uma expansão, uma entrega assim que eu não tenho a menor dúvida. Não sei para fora, mas eu fico pensando assim, quando eu era criança, que eu dançava, que eu estava fazendo uma coisa de teatro, uma coisa qualquer assim, que eu estava tão no meu universo ali, mas eu estava imaginando uma coisa que eu estava fazendo e as pessoas estavam vendo outra coisa, mas a espontaneidade que eu tinha no movimento, nas coisas que eu estava fazendo, todo mundo gostava daquilo, era uma coisa que não interessa se você está quem está vendo raramente não vai estar vendo o que você está vendo, mas eu acho que tem uma conexão que é de outro tipo, que não é só pela imagem, entendeu? Eu acho que a imagem é um aspecto importante, mas certamente há muitos outros, sabe? Acho que a espontaneidade ela é o tal quebra muito da quarta parede, sabe? Eu acho que assim é o fundamental. Estou muito sábio hoje. É sábado, né? Tá muito sábia. Nossa, essa pergunta deu um nozinho, Helena. Porque já anotei aqui também o que é uma bailarina, né? O que levando para esses campos alargados da dança. Mas a primeira coisa que me veio quando você perguntou foi não. E aí eu fiquei pensando, por que não? E aí, não sei, eu acho que eu me sinto mais criança nesse sentido de estar, também de estar criando, mas de estar nessas conexões, assim, de estar me permitindo. Não sei dizer por que eu, assim, talvez isso seja bailarina também. Tô em processo de encadeamento aqui. Shiva Nataraj, né? Tem a imagem de Shiva, deus da destruição, né? E é o deus da dança também, segundo o hinduísmo, né? E tem o Shiva Nataraj, que é o Shiva dançarino, né? Mais uma confusão aí. Tem um mantra, né?
Nataraj, Natarajai, Jaya Shiva Shankara, Nataraja. Não faço a menor ideia do que significa. Eu vou dançar com as palavras. Boa tarde a todos, todas, todes. A Luísa B, um pão bruto, e vem aí com a ideia das arbitrárias fronteiras, mas paredes demolidas, porque o movimento é poesia, então todo corpo manifesta. Para além do binarismo, transicionar riscos, traços, fios. Aí o Rodolfo começa como espectador, mas depois ele percebe que como um corpo solto é teatral. E cria um ambiente, toda sexta-feira, saiam daqui porque a sala é minha, eu vou dançar. E o espaço é transformado. Ele é transformado. Repetição, aprendizado, colagem de múltiplas experiências. Aí a Maria, ela começa se identificando quando começa o campo aberto. E aí eu pensei, tela, tecido, entrelaço, o recorte do enquadramento. TC é assim, é quadrado, porque o PA nunca é circular, aparentemente. Camadas, camadas, conexões, campo de encanto, rede, rede. Corpos que se encontram e se reconfiguram. Aí a gente fala de contornos, nuance, improvisação, composição. É sempre arquivo e repertório, o que o nosso corpo tem desde tempos imemoriais e como a gente ativa a ação, como a gente ativa esse repertório, né? E aí a gente se pergunta o que pode o corpo, né? Quais as escolhas desse corpo? E quando se trata de truque, eu lembrei do truque da pata. O truque da pata também é uma expressão gay, lá do interior do Juazeiro do Norte, que nós usamos muito na década de 90. E ela está no truque da pata. E aí, um dia eu viajando com 2 grandes amigos de infância, fazendo o trajeto Juazeiro-Fortaleza, naquele ônibus fechado, com ar-condicionado, TV, começa a passar um filme da National Geographic. E aí era um filme de animais e de repente aparece uma pata com seus patinhos. E lá no canto uma raposa. E a pata troqueira bota os patinhos para o lado e chama a raposa para o outro. Quando nós vimos essa cena, nós caímos numa gargalhada estridente, porque ali estava o truque da pata literal. Então, o Rodolfo, ele no truque dele, ele vai tentando identificar a familiaridade da batida interna a partir da música. A Luísa, ela se liga no ritmo ou no não ritmo, e a Maria sente. Tem uma coisa interessante nos depoimentos. Eu estou fazendo uma aula de yoga que é com o Marcos Rojo, lá em São Paulo, um cara muito bacana. É de uma família de professores, que é o Marcos, que é o pai dele, ele é Marcos. E é yoga sensorial, que eles chamam, que é a gente não prestar atenção assim, em imagens e tal, e a gente tentar perceber mais cruamente o que está acontecendo com o corpo, né?
basicamente. E uma vez por semana a gente tem um encontro para contar os relatos. E é muito interessante, porque a gente tem N corpos, né? Corpos, aí que 99% são mulheres, e, em princípio, fazendo as mesmas coisas, ao contrário daqui, né? A gente estaria... E os relatos são muito diversos, né? Então, isso é bem interessante, a maneira como se constrói e tal. Então, quase uma outra instância, né? Poética. E aqui é interessante que a gente tem 3 pessoas que, em princípio, estão fazendo coisas absolutamente diferentes e que, na verdade, tem muito a ver o depoimento do Rodolfo, da Maria. Eu poderia ter falado eles também. Entendeu? Então, isso é interessante, porque o Rodolfo se sente duro, ou uma pessoa que nunca dançou, e boneco de posto, são 3 imagens que eu poderia ter falado. Assim. E a Maria falar da infância, de observar, e de também tá, então é interessante, né, ter essa unidade, assim, essa interessante, assim, essa consonância na diversidade, entendeu? E ao mesmo tempo sendo diferente, entendeu? Eu acho que é interessante isso. Até fica para mim fica parecendo harmonioso demais. Agora eu não gostei, não. Achei massificado. Não, é essa harmonia da diferença, eu acho, que você falou, Luísa. É bem a harmonia do que é assíncrono, do que é assimétrico. Eu acho que estar em harmonia, sei lá, né? A gente ter essas... Se ver contemplada nas falas das outras pessoas faz parte de uma harmonia, mas não quer dizer que a gente está na mesma sintonia nesse sentido, né? Que você falou, na mesma frequência exatamente. Tem um livro genial do José Miguel Wisnik, que eu recomendo a todos, que chama Sonho e Sentido, que vem com um disquinho, que chama o Sonho Synth, que ele exemplifica com músicas o que está sendo dito no livro. O subtítulo do livro é Uma Outra História das Músicas. Então, ele pega desde a música modal, primitiva, até a música eletrônica, passando por tudo. Basicamente, vai por Ocidente, né? Pela música ocidental, mas ele conecta com outras músicas. E uma das coisas que ele fala que mesmo numa nota só, né? Ela não existe sendo uma coisa só, ela é uma coisa que está pulsando, né? E ele fala que o próprio ouvido não existe concepção de audição sem haver pulso, entendeu? A questão é de como são os arranjos desse pulso, entendeu? Isso que é muito interessante. Então, você tem uma série de arranjos de pulso, mas efetivamente tudo está sempre pulsando. Isso é muito doido. Inclusive, é muito interessante porque você tem, para quem já estudou música, você tem, por exemplo, oitava, no intervalo de oitava. As notas ficam batendo juntas, mas estão batendo. Aí você tem se você reduzir a frequência das notas, você começa a ver que elas estão relacionadas com pulsos, intervalos. E é muito interessante, principalmente o semitom, né? O semitom é muito interessante porque elas começam batendo juntas e começam a defasar até que elas chega uma hora que elas estão batendo absolutamente opostas e depois elas batem juntas. Então tem uma relação entre pulso e som, né? Som e tom, né? E tudo pulsa. É absolutamente impossível você não ter essa concepção no universo, entendeu? O que não diminui o drama. Eu penso nisso, eu fico arrepiada com uma certa vertigem. Então, é isso. Mas rola esses papos aí. Era uma coisa que Camila sempre
dizia para mim, falou, ó, quando você não souber, lembre do pulso, mantenha o pulso, mesmo que você não esteja dançando, mas a partir dele você vai conseguir ter um primeiro passo para sair. A Camila me falava isso no começo e eu percebo tanto que isso ajuda, né? Eu acho que vocês definiram muito bem, né? Eu vou saindo a partir da música e a música vai me permitir alguma criação. Então, na hora que você internaliza o pulso, você tem seu start para sair, para criar, para improvisar e tentar fazer algum recorte, né? Eu me mutei. A pergunta é se tem improviso, né? Que é improviso ou é expressão, né? Isso é interessante, né? Porque improviso, vamos intelectualizar a coisa, assim, etimologia in, de negação, né? Proviso, não sei. Estou perdida na etimologia, mas enfim. Existe improviso mesmo, assim, sabe? Até que ponto né? É interessante isso. Se você se expressar espontaneamente é improviso, não sei. É vertiginoso também. Por isso que a Camila falou que por isso que eu tomo ritmo neurano, 100% passiflora, tarja verde. Para essa apresentação, eu tomei uma cartela inteira com barbitúrico. E gin, claro. Gin. Não, essa tem que entrar. Maravilhoso. Termina com a propaganda. Outras táticas, né? Outras táticas para controlar truques. Olha, gente, eu acho que a gente levantou uma boa poeira. Eu acho que a gente já ficou aqui 1 hora. Eu não quero que a gente passe muito do tempo, né? Passe muito e fique achando que toda vez que tiver esse papo vai ser aquele papo de 3 horas e aí para de vir. Então, a gente vai terminar no suspenso. Eu acho que tem um monte de coisa que poderia partir de agora. E aí eu vou jogar aqui como aproveitando assim coisas que cada um dos 3 falaram, que é para o próximo papo, tá? E aí a gente vai marcando com quem ficar afim de falar e tal, vamos fazendo sempre essa tríade, porque eu acho que fica... As outras conversas que a gente fez, era todo mundo falando meio sem ordem, e ficava muito grande, e acabava que não cercava nenhum assunto. Então, eu achei que esse truque dos 3 poderia dar um pouco mais de tempo para cada um e a gente, durante a conversa, ia elaborando isso, tá? Então, assim, encrencas para a próxima conversa, né, que foram levantadas. A questão da mímese, que é uma coisa, né, é um termo também do teatro, mas é um termo, né, Alexandre, da biologia, que é um truque, uma tática de sobrevivência, né, dos animais, ou de se fundir à natureza, ou de se camuflar, ou de fazer uma armadilha, de se esconder do predador. Então, a mímese, que eu acho que é uma coisa que acontece muito, todo mundo meio que falou um pouco sobre isso, né? De você ver alguma coisa no campo, você assiste o vídeo, vê alguma coisa, se aquilo te chama atenção, na outra semana, de alguma forma, você traz aquilo em algum lugar, mesmo que você não programe isso acontecer. Então, a mímese, eu acho que é um assunto para a gente falar depois. A questão do processo de decisão constante, né? Será que eu mantenho? Será que eu troco de vibe? Eu acho que está em jogo, né? Esse processo de decisão o tempo inteiro está em jogo. Também acho que é uma coisa que a gente pode falar mais e ter mais relatos deste paradoxo no corpo. E a outra coisa é o repertório.
o repertório, o vocabulário, que cola um pouco com essa questão que a Luísa falou aí no final. Será que tem improviso? Improviso mesmo, assim? Não tem nada de base, de estrutura, Eu acho que são aí esses embates entre a improvisação e a composição, que estão sempre numa relação não harmônica e não pacífica. Um tentando fluxo, o outro tentando organização. Acho que vamos deixar esse para a próxima. E é isso. Eu acho que a gente fecha aqui. Sim? Muitas graças a todos que estão aqui. Todos. Obrigado, gente. Valeu, hein? E até a próxima. Já já a gente marca outro. Tá bom? Graças. Obrigado. Foi muito legal. Bacana, obrigado. Valeu, gente. Adorei Prazer. ouvi-los. Muito bom. Obrigada. Se cuidem. Cuidem. Beijos. Gente, beijo. Beijo. É.